A temática de hoje à noite é sobre perdão. Muito massa a gente poder ver essa questão da família reunida, da família dançando, cada faixa etária vindo e cantando, e momentos diversos que a família vivenciou aqui, cada faixa etária, cada geração, podendo vir aqui para o palco e de uma maneira preciosa demonstrar algo que todos nós queremos ver na família. Desde o pequenino, passando pelos adolescentes, casais, um casal novo, um casal mais maduro, mãe e filha, talvez pudesse ter tido aqui pai e filho, de uma maneira harmoniosa. A família vivendo de maneira harmoniosa. Mas você e eu sabemos que a coisa não se resume só nesses momentos gostosos. Família, desde o Gênesis, começando com um irmão tendo ciúme do outro e matando esse outro irmão. Aliás, começando até antes, né? Com a queda. Você e eu sabemos que teremos lutas, percalços, dificuldades ao longo da caminhada na família. E o projeto de Deus, para que você e eu possamos experimentar modelo que Deus desenhou para a família, passa pelo perdão. Põe isso no teu coração. Desde a queda, perdão foi gerado no coração de Deus, porque a palavra diz que todo o pecado, primeiramente, é contra Deus, e Deus, sabendo disso, resolveu trabalhar de maneira intencional a que você e eu pudéssemos discernir o quanto Ele nos ama, demonstrando isso através do perdão. Eu não sei se você já reparou, mas a última palavra, uma das últimas palavras de Jesus na cruz, não foi uma declaração de amor a mim e a você no sentido literal, dizendo: olha, quero declarar para vocês aqui na cruz do Calvário que eu vos amo. Jesus olhou para aqueles que estavam lá embaixo, e nós estávamos ali representados, você e eu, e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdão nasceu no coração de Deus. No original, e eu não vou aqui ficar gastando tempo com o original hebraico e grego, porque eu não entendo muito desse negócio, mas eu fui lá procurar entender o significado. Tem vários significados na Bíblia, tanto no hebraico quanto no grego. Alguns deles são usar de graça com alguém, cobrir, levar para longe. O mais comum deles é levar os erros, os pecados de alguém para longe, conforme Salmos 103, 12. Quem se lembra? Assim como o Oriente dista do Ocidente, assim o Senhor afasta, leva para longe os meus pecados e os teus pecados. Isaías diz que Deus apaga as nossas transgressões e não se lembra mais dos pecados cometidos. Salmo 103, 10 revela: Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Perdão está registrado no DNA de Deus. Fica claro nas passagens e também em outras que a concessão de perdão por parte de Deus
significa que os nossos erros deixam de constituir uma barreira entre nós e Ele. Vou repetir. A concessão do perdão por parte de Deus significa que os meus pecados, os teus pecados, deixam de constituir uma barreira. Ele leva para longe. A Bíblia diz que ele joga no mais profundo abismo e já não se lembra mais deles. O mesmo precisa acontecer entre nós seres humanos. Perdoar significa optar pela suspensão do castigo. Eu tinha direito a castigar aquela pessoa, e assim como Deus, eu abro mão, libero perdão. Desculpar a pessoa que nos causou ofensa ou prejuízo. Perdão não é um sentimento. Tem pessoas que confundem, acham que perdão é sentimento. Perdão não é sentimento. Tem muitos sentimentos envolvidos. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Perdão é uma decisão. Perdão é a decisão de continuar a desenvolver um relacionamento com a retirada da barreira que havia sido colocada. O erro, a falha, a palavra mal colocada, causou uma barreira. E agora, eu decido continuar aquele relacionamento. Caminhar com aquela pessoa, de uma forma ou de outra, eu não abro mão disso. E eu então decido abrir mão daquilo que de repente seria meu direito, justo. Perdão gera reconciliação. Reconciliação significa que as duas partes deixam aquele problema para trás e olham juntas para o futuro. E aqui o deixar para trás não é aquele sentido de que, deixa isso para lá, não vamos conversar sobre o assunto, faz de conta que não aconteceu. Não é nesse sentido. Mas é não ficar atento, agarrado o tempo todo naquele problema, impedindo com que você possa caminhar agora. Eu preciso caminhar. Eu preciso ir em frente, a vida continua. Precisamos conversar, precisamos acertar, precisamos fazer reparações. O ciclo completo do perdão funciona da seguinte maneira: alguém comete um erro que prejudica uma outra pessoa. Em seguida, pede perdão. E o perdão é concedido. Parece legal e simples, não é não? Alguém comete um erro contra mim, aí ele vem e pede perdão, eu digo que está perdoado. Vamos caminhar. É simples assim? Eu quero chamar um amado irmão aqui. Vem cá, Helder. Helder tem um testemunho muito lindo nessa área do perdão, na família. Que Deus te abençoe, viu, querido? Te use. Bem. Oi, meu nome é Helder. Estou aqui para louvar a Deus por sua misericórdia e graça em minha vida, na forma do perdão restaurador. Sou membro desta congregação há mais de 15 anos, onde tenho encontrado abrigo, amigos e amor. Onde tenho sido cuidado com zelo por aqueles a quem o Senhor tem chamado para caminhar comigo no desafio de me amar e investir na minha vida através da oração,
do estar junto, do compartilhar de alegrias e tristezas. Há pouco mais de 8 anos, por conta de atitudes egoístas, me tornei cego e tolo e traí meu Deus e minha esposa. O resultado foi o fim do meu casamento de 7 anos e dos meus sonhos e conquistas. Perdi bens, carro, casa, emprego e o sonho de terminar meu doutorado. Mas a despeito destas perdas, a perda maior foi a desintegração do meu lar, o fim do relacionamento com minha esposa e a perda do convívio diário com minha filha. Foram muitas noites em profunda angústia e dor, em muitas delas quase ao desespero. Exaurido pelo choro, pelo estresse emocional, em gemidos sufocados pelo travesseiro e aturdido pela culpa, imaginei o pior: não ser filho de Deus. Então clamei ao meu Senhor e Ele, em santa misericórdia, me ouviu. Hoje eu sei o que eu sou. Sou filho do Deus Todo-Poderoso, por causa do seu eterno amor por mim, pelo sacrifício de seu Filho, Jesus, por mim. Fiz meu pedido de perdão publicamente aos irmãos dessa igreja, em deferência especial aos amigos mais próximos, à família do seu Francisco Monte e principalmente às maiores vítimas, minha esposa, Mirela, e minha filha, Larissa. Eu gostaria de lhes dizer que os meus pedidos de perdão resultaram em uma restauração milagrosa de tudo que meu pecado destruiu. Mas não é o caso. Eu continuo separado da minha esposa, mas hoje eu gostaria de testemunhar do efeito do perdão de Deus em meu relacionamento com a minha filha Larissa. Larissa nasceu uma criança amada, como qualquer pai coruja, eu diria linda. Não estive em seu nascimento, pois era professor universitário em Roraima, e havíamos decidido, por questões de atendimento, que a Lalá nasceria em Fortaleza. O prognóstico médico sugeria que ela viria próximo do fim de novembro. Contudo, ela chegou quase um mês antes, no dia 22 de outubro. Só pude vê-la quase 2 meses depois. Não posso explicar meu primeiro encontro com aquela pequenininha. Tive medo. Clamei a Deus sua orientação. Li livros, pedi conselhos. Entendi que a mim cabia uma missão: amar, tentando imitar a Deus, ser para ela a extensão da invisibilidade divina, os braços e abraços, os afagos e carinhos de um Deus amoroso. Larissa tinha um pai. Todas as noites ela ouvia as historinhas que eu inventava. Juntos brincávamos pelo chão. Aos pés do Senhor, eu orava pela vida dela. Para uma criança de 5 anos, não deve ser fácil perder o contato com alguém que deveria estar do seu lado, pronto para protegê-la a qualquer custo. Tem algo de cruel em levar de uma filha quem pode expressar-lhe a beleza do amor divino. Mas foi o que fiz. Amputei da minha filha o homem por Deus escolhido para ser seu referencial, seu amigo e seu protetor. Imagine quão duro é dizer para o seu filho que você tem que sair de casa sem saber se voltará. Como contar-lhe seu pecado, de forma que não machuque além de suas forças.
como sobreviver a tudo isto. Reuni toda a coragem e lhe expliquei, até onde acreditei ser prudente, todo o drama que nossa família estava passando. Pedi-lhe perdão olho no olho. Ouvi sua voz infantil me dizer: sim, papai. Eu sei que você machucou muito a mamãe com outra mulher, mas eu te perdoo. Não tenho palavras para descrever a intensidade da dor e da vergonha que senti. Fiquei ali sem saber como deveria viver após ir embora. Crivei-me de culpa e de dor e vi minha alma defiar de tristeza. Mas no dia 6 de julho de 2000, tive que me separar do convívio da minha família. Não sei se tinha pena ou ódio de mim. Sei apenas que naquele dia chorei até não poder mais. Naquele dia comecei uma caminhada no deserto. Ainda bem que eu não caminho só. O Jesus que me ama tem se feito presente em minha caminhada, muito especialmente através de muitos irmãos. Dudu e sua família, o Vlad e sua família, o Serginho e sua família, o Pedro e sua família. E muito especificamente, especialmente, através de 2 homens. Um é o Cameron e outro é o Pará. Eu os amo. Para piorar, fiquei numa encruzilhada, pois nesta época eu era pressionado para voltar a Roraima e reassumir meu cargo depois de uma licença para completar um doutorado aqui em Fortaleza. Em tempos de busca de estabilidade profissional e financeira, ter um emprego federal é o sonho de muitos. Se eu ficasse em Fortaleza, contra as ordens da universidade, eu perderia tudo o que havia conquistado: emprego, estabilidade, um bom salário e até meu doutorado. Mas se a minha família não estava mais comigo, um retorno para Roraima me custaria quase todo o meu contato. Lembrei-me de um voto que havia feito. Por conta de não ter estado em seu nascimento, prometi que nunca mais abandonaria minha filha. Sem saber como recuperar tantas perdas, me joguei nos braços do Senhor e fui amparado. Abandonei minha carreira promissora como professor universitário e decidi ficar em Fortaleza esperando minha esposa e acompanhando a vida da minha filha. Apesar das muitas dúvidas que me abateram, pude, aos poucos, criar vínculos corretos com a Larissa, apesar de vê-la só de 15 em 15 dias. 4 anos já havíamos passado da minha saída de casa, quando um dia eu e a Lala estávamos passeando de carro. Não lembro sobre o que falávamos, até que num certo momento ponderamos a respeito de ofensas e perdão. Fiquei intrigado sobre o que uma garotinha de 9 anos compreendia de um tema tão delicado. Naquele dia, perguntei minha filha o que era perdão. Sua resposta não foi recheada de ponderações ou teorias. Apenas disse: perdoar é continuar amando alguém que nos machuca muito. Achei fantástico como aquela menina concebia de forma tão madura algo tão difícil. Como seria maravilhoso se ela agisse em acordo com seu conceito quando ocorresse uma briga no meio de uma brincadeira. Acreditei que ela se referia a um atrito com uma amiguinha. Perguntei-lhe: filha, você já perdoou alguém assim?
E enquanto eu especulava em pensamento o nome da amiguinha ou prima, sua resposta foi: sim, papai. Eu perdoei alguém assim. Você. Naquele momento, percebi a voz do meu Senhor dizendo aos meus ouvidos: eu te amo e te presenteio com o perdão completo da tua filha. Verdadeiramente, aquilo que ocorrera anos antes, na minha despedida, havia tocado o coração da Larissa. Um turbilhão de emoções me tomou e ainda me toma. Tentei falar, não consegui. Tentei não chorar, não consegui. 1 milhão de lembranças e situações me sobreveio. Então, apenas lembrei-me do quanto havia valido a pena ter ficado em Fortaleza. Todas as perdas materiais e profissionais não se apresentavam como algo relevante. Eu havia ganho muito mais. Eu era para minha filha exatamente o que Deus sonhara que eu fosse para ela. Eu tinha sim e tenho o direito de imitar os princípios e atitudes do meu Senhor e ser referencial para a minha filha. Balbuciei um canto de louvor enquanto dirigia. Apesar de todas as limitações, eu era amado e muito amado por minha filha e por meu Deus. Eu tenho uma longa caminhada a trilhar com a Larissa, mas posso dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Obrigado por seu silêncio. Deus te abençoe. Fácil pedir perdão? Fácil liberar perdão? Não. Tem um texto que os discípulos estão conversando com Jesus, Lucas, capítulo 17, e aí, Pedrão, todo impetuoso, sempre fazendo pergunta, questionando o mestre, não sei o quê. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E aí Jesus dá uma resposta para ele, né? Quem lembra da resposta? 70 vezes. Gente, vocês sabiam que Pedro não sabia contar mais do que 3? É verdade, nos tempos de Jesus, raras pessoas conseguiam contar mais. Os hebreus contavam 1, 2, 3, muitos. Matemática não era moderna como é a nossa aqui. Aquela famosa parábola de Jesus da ovelha perdida e outros textos, o sujeito que era o pastor de ovelhas, para saber que estava faltando uma, era pela quantidade de pedrinhas que ele colocava do lado. Se nascia uma, ele acrescentava uma pedrinha. Quando trazia para o aprisco, ele sabia quantas pedrinhas tinham. Quando entrava todas elas, jogava a pedrinha do lado. Opa, está faltando uma. Então, Pedro, quando Jesus falou 70 vezes 7, ficou tão atordoado com a palavra, que o texto em seguida é: acrescenta-nos fé. Como é que é esse negócio, Jesus? Perdoar?
Todo dia, todo instante, toda hora. Como é que é esse negócio? Tem que viver esse negócio todo dia na minha vida aqui. Espera aí. É isso mesmo, Pedrão. Infinitamente você vai ter que perdoar. No perdão é envolvida a questão dos sentimentos. Isso que todos nós fomos tomados aqui, e com certeza o Helder foi tomado naquele momento com a Larissa, já viveu outros momentos. Eu vivi essa semana com a minha mamãe, de olhar para o olhinho dela e ter que pedir perdão de outras coisas, aquilo que a gente lembrou dela conversar comigo, gera uma série de coisas, às vezes pinta na cabeça rejeição, pinta mágoa, ressentimento, coisa que ficou para trás, ofensa. Existem dois elementos essenciais no perdão. O primeiro é confissão e arrependimento por parte da pessoa que comete o erro. Confissão e arrependimento por parte daquele que comete. E o segundo, perdão concedido pela pessoa que sofreu o prejuízo. Na Bíblia, esses dois elementos são inseparáveis. O ideal é tomar a iniciativa e pedir perdão e liberar perdão quando você foi ofendido. Porém, nos relacionamentos humanos, existem algumas variáveis. Nós sabemos que Deus nos perdoou por aquilo que a palavra de Deus coloca, e às vezes a gente até fica meio, cara, como é que Deus pode perdoar tal pessoa, ou mesmo a gente quando repete aquele mesmo pecado? Mas Deus é perdão e Deus é amor. Entre nós, a coisa se complica às vezes. Por quê? Olha algumas das variáveis que acontecem. E quando a pessoa não pede perdão? Machucou, ofendeu, mas não pediu perdão. E quando a pessoa não perdoa? E quando o perdão é muito rápido? Sabe aquele que quer resolver a parada logo? Está perdoado, bora. Não, mas eu preciso conversar com você. Não, já está resolvido. Ou quando é necessário um tempo para amadurecer a questão do perdão. Tem coisas que falam muito fundo. E é preciso arrazoar sobre o assunto. Compreender, entender o que está por trás e conversar, e gasta tempo. E às vezes uma tentativa, duas, três. E às vezes intencionalmente trabalhar para que a coisa aconteça. São variáveis. Bem, é por essas tantas coisas que já conversamos hoje à noite que eu quero bater um papo com vocês sobre a prática do perdão, de maneira bem específica. E aí eu quero abrir meu coração rapidinho sobre uma experiência que tivemos no final do ano para cá, até o início desse ano, fevereiro, março. E eu digo isso em relação à minha própria família. Já há cerca de 2 anos e meio, eu tenho lutado com um processo depressivo, com uma depressão. Várias mudanças de medicamento, terapia que foi feita, um cuidado todo especial da liderança da igreja comigo, no próprio ministério, presente de Deus, estar sendo cuidado. Mas com uma mudança de medicação, o ano passado, no final do ano passado, houve o que os especialistas chamam de efeito rebote da medicação. Uma depressão bipolar, ora leva você lá para o fundo do poço, e ora leva você para o alto da irritabilidade, da excitação, do nervosismo, da inquietação, da impaciência. E alguns de vocês, talvez a grande maioria, sabe do meu processo de dependência química há mais de 20 anos atrás, surtos psicóticos,
processo de esquizofrenia, muita medicação de controle. E Deus, durante quase 20 anos, me permitiu viver de uma forma tranquila, saudável, harmônica, sem novamente uso de qualquer tipo de medicação assim. Mas, queridos, só eu sei o presente de Deus que é hoje estar tomando a medicação que eu estou tomando. Voltando lá atrás, no final do ano passado e no início desse ano, pouco antes de completarmos 20 anos de casados, Rosvita e eu, tivemos talvez um dos períodos mais difíceis do nosso relacionamento. Os familiares estavam por aqui, eu muito irritado com ela, machuquei muito a Rosvita, ela me machucou, os corações um do outro distanciando. Em relação aos filhos, às vezes eu ouço do Israel uma frase que me ajuda pra caramba, me abençoa demais. Ele diz: pai, por que a veia do teu pescoço está saltada? Ou seja, por que você está nervoso? Por que você está irritado? E os meus 20 anos de casados, no dia 6 de fevereiro, eu digo para você, não valeu não, ó. Eu ainda quero comemorar, de maneira muito legal, os meus 25 anos de casado, porque os 20 ficaram meio tronchos, sabe? E Deus nos deu o privilégio de lermos um livro juntos. Nós pegamos os 10 dias de férias que nós tínhamos, nos isolamos, eu e ela. Eu disse: gata, vamos resolver essa parada, em nome de Jesus, não podemos ficar assim, não está legal, você está me machucando, eu estou te machucando. E aí fomos ler um livro, que ela tinha trazido, tinha comprado em janeiro último, chamado As 5 Linguagens do Perdão, que é do mesmo autor de um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Muitos de vocês já viram, já leram esse livro em grupos pequenos de casais, e tem para adolescentes, para solteiros e tal. E foi um presente de Deus aprender de forma prática mesmo o que eu e ela poderíamos fazer em relação ao fato de termos nos machucado e não termos ido atrás de resolver os problemas, de conversar, de tirar limpo, de fazer de conta que aquilo não existia. Não, existiu sim, você me machucou, foi difícil, foi duro, e eu tenho que ouvir de você, e eu preciso liberar para você perdão e tal. Então eu queria só rapidamente resumir, para te orientar aqui, sobre as 5 linguagens do amor. Quem de vocês lembra? Vai ter uma tela aqui, eu pedi para a Jamile colocar para mim, as 5 linguagens do amor. Vamos tentar guardar elas e ler todo mundo junto? Primeira, qualidade de tempo. Segundo, palavras de afirmação. Terceiro, presentes. Quarto, toque físico. Quinto, atos de serviço. A ordem dos tratores aqui não altera o chão duro, tanto faz como tanto fez. Você e eu somos amados por uma dessas linguagens. Uma delas fala mais comigo e com você, outras falam menos. Mas fato é que quando alguém quer demonstrar amor ao Nelson, ele precisa me dar um aperto de mão, me abraçar, me beijar. Eu sou pegajoso. Família de italiano, todo mundo beija, abraça e tal, e chora junto, e não sei o quê. Já a família da Rosvita, uma família alemã, boa noite, como é que vai o senhor? Tem toda uma questão germânica. Não adianta tentar amar a Rosvita dando beijo nela, que ela não vai se sentir amada. Pense que eu já fiz uma competição lá em casa, ver quem beijava mais a mãe, eu, o Israel ou a Rebeca. Eles perderam longe, só ganharam quando eu fiquei fora, porque é uma linguagem de amor minha. Linguagem de amor da Rosvita, com certeza atos de serviço e palavras de afirmação. Ela cozinha bem pra caramba. Os líderes de adolescentes aí, quando trabalhava com adolescentes, é que podem dizer bem, né? Os acampamentos e tal, pô, a macarronada da tia Rosvita, não sei o quê. Mas se eu não falo que o macarrão dela tá bom, cara, é como se eu não a amasse, né?
Não adianta querer no final do dia ter aquele momento romântico, etc. Então, que vocês sabem o que acontece, se de manhã eu não acordar e lavar a louça para ela, entendeu? Ela se sente amada quando eu lavo louça. Arruma mesa, troca aquela lâmpada que está queimada. Algumas das mulheres se identificaram agora. E quando eu falo toque físico, não estou falando só na área sexual não, viu, marmanjão? Fica esperto. Eu falo toque de carinho, de afeto, né? Já a Rebeca, meu amigo, quer dizer para a negona que você ama ela, dê um bombonzinho para ela de presente. Eu viajo, chego em casa, ela, pai, cadê o presente? Como o presente sou eu. Você não vale. Como história é essa que eu não valo? Não, nega, estou aqui. Pai, você não trouxe nada, não lembrou de mim. Olha, pode ser um gibi do Chico Bento. Às vezes acontece, né? Você vai, prega, não sei o quê, fala, não dá nem tempo de comprar um presente. Mas passa no aeroporto, traz um gibi de Chico Bento, se sente amada. Ah, minha nega, pai, você lembrou de mim, né? Então, eu estou falando sobre isso, porque daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre as 5 linguagens do perdão. E vai chegar uma das linguagens do perdão, onde vai ser importante você voltar para as linguagens do amor. Você entender isso, tá certo? Então vamos lá. Primeira linguagem do perdão, qual que é? Você vai guardar comigo, é marré. Pode cutucar o sujeito do lado e falar marré, marré, marré. Fala, cutuca a pessoa do lado e fala para ela marré, marré. Sabe o que é marré? Marré é manifestação de arrependimento. Aí você grava, que nem o tio Amarílio, né? O tio Amarílio que tinha dessas modas, não era? Fazia os negócios para a gente guardar assim. Marré, manifestação de arrependimento. Significa o quê? Sinto muito. Ou seja, é a forma de mostrar à pessoa ofendida que você tem consciência da culpa, da vergonha e da dor que você causou pelo comportamento inadequado. É você dizer, eu estou sentindo a dor que você sentiu quando eu te magoei. Por isso, manifestação de arrependimento. Olha, eu sinto muito. Falei, não devia ter falado. Agi, não devia ter agido. Deixei de fazer e devia ter feito. E eu entendo que você está magoado. Eu compreendo a tua dor. Eu sinto muito, não devia ter feito. Então, primeiro é marré, manifestação de arrependimento. Segunda linguagem do perdão, aceres. O que é isso, meu Deus do céu? Aceres. Repete comigo. Aceres. Aceitação de responsabilidade. Ou seja, eu errei. Estou errado. E não tem vírgula. Não tem. Estou errado, mas eu errei porque você falou errado comigo. Eu errei porque você foi quem gritou. Não. É a tua parte do problema. Se o outro fez, é com o outro, mas você reagiu de maneira errada, então você está errado. Se foi reação ou se foi ação, não importa. Eu aceito a minha responsabilidade diante do problema que eu levantei, você levantou, é a minha responsabilidade. E o que compete a mim, eu vou fazer por onde. Eu aceito a minha responsabilidade, estou errado. Poucas coisas são tão poderosas quanto o bom senso, a sabedoria e a força de admitir quando se comete um erro e se esclarece a verdade. Aprender a dizer eu errei é um passo importante para se tornar uma pessoa responsável e madura. Durante anos, e ainda hoje, de vez em quando acontece, do Jones falar, Nelson, estou com um casal, filho adolescente e tal, é o pai e a mãe que querem conversar contigo, e eu vou lá conversar com esse papai. Durante mais de 6 anos aqui na igreja, ouvido com adolescentes. Sabe uma das coisas que eu mais ouvi em acampamentos de adolescentes, em relação aos pais? Meu pai nunca reconheceu que está errado, que estava errado. Minha mãe nunca chegou a dizer para mim, Nelson,
Quantas meninas disseram isso para Rosvita? Minha mãe nunca disse, estou errada. Mas ela erra, pisa na bola e não reconhece. Ah, papai, quero adiantar para você, é uma bomba na cabeça do diabo e no inferno, quando você reconhece que você está errado. E você olha no olhinho do seu filho e diz, me perdoa. Os céus se alegram, e o relacionamento entre você e teu filho ganha demais da conta. Você fala de acordo com o coração dele, ele quer ouvir isso de você, porque ele sabe que você erra como todo mundo erra. Terceira linguagem do perdão. A primeira foi marre, a segunda, aceres, a terceira, com preju. Com preju significa compensação do prejuízo. Com preju, ficou bom, não ficou? Tia Carmita gostou. Com preju, o sistema judiciário age de acordo com aquilo que fica e que está registrado no DNA psicológico meu e teu. Ou seja, fazer o que é justo através de uma indenização reparatória. Nós precisamos compensar o prejuízo. No Celebrando Restauração, os passos 8 e 9, a gente diz, precisamos fazer reparações e ouvir da outra pessoa o que é que eu posso fazer para que ela possa se sentir perdoada, se sentir livre, se sentir em paz. O que é que eu posso fazer para que a gente possa novamente voltar a confiar um no outro? E essa é a linguagem que eu comentei com vocês. Olha lá, como posso fazer para me redimir? O que é que eu posso fazer para você compreender que eu realmente estou arrependido, quero mudar de atitude? Por isso eu pedi para você guardar as 5 linguagens do amor, porque é nessas horas de você compensar o prejuízo com a pessoa, que você vai tentar identificar qual é a linguagem de amor dela, para que ela possa se sentir amada, e para que ela possa perceber que você está indo de encontro à necessidade dela. Você está demonstrando através de atos de serviço, através de presentes, através de palavras de afirmação, através de toque físico, que você a ama e que você está disposta a fazer o que for preciso para que o relacionamento caminhe legal e continue. É o exemplo de Zaqueu, quem lembra? Jesus na casa de Zaqueu, Zaqueu surpreso, olha para Jesus e diz para ele o quê? Olha Deus, Senhor Jesus, estou entendendo que eu estou precisando restituir, porque eu roubei e quero pagar 4 vezes mais. E Jesus olha e diz, hoje houve salvação nessa casa. Quarta é arreger. Arreger, arrependimento genuíno. Vou tentar nunca mais cometer o mesmo erro. Vou procurar nunca mais cometer esse erro. Começa com a demonstração do desejo de mudar. Começa desenvolvendo um plano de ação. Você precisa, se você erra e vacila sempre numa mesma área com alguma pessoa, faça um plano de ação. E permita que essa pessoa e outras pessoas te ajudem na execução desse teu plano. Quando eu comento sobre essa questão da depressão que eu tenho vivido, em alguns momentos eu não me percebo. As pessoas que estão próximas de mim percebem. Os líderes da igreja me percebem, sabem como eu estou agindo, dizem, Nelson, menos, cara. Está falando demais. Está verborrágico, está gritando com as pessoas, que maluquice é essa? Arrependimento genuíno, faça um plano de ação, peça para essas pessoas te avaliarem. Rosvita, como é que eu estou? Cameron, como é que eu estou? Pastor Zé Edson, e aí? Já dá para pregar de novo na igreja?
Dá, Nelson, você já está mais equilibrado. Agora dá. É bênção de Deus. É bênção de Deus. Faça um plano de ação e caminhe nele. ARG, arrependimento genuíno. Estou disposto a pagar o preço e vou fazer o que for preciso para poder caminhar legal. Quinta linguagem do perdão. Pedido de perdão. Esse é fácil, é PP. PP. Eu vou relembrar com vocês, que eu sei que vocês já esqueceram alguns deles. O quarto é o ARG, falou? E o quinto é o PP. Pedido de perdão. Você precisa pedir perdão mesmo. Por favor, me perdoe. Pedir perdão significa que a pessoa deseja restaurar completamente o relacionamento. Dizer, por favor, me perdoe, mostra que a pessoa compreende que fez uma coisa que magoou o outro. Pedir perdão também demonstra que a pessoa está disposta a colocar o futuro do relacionamento nas mãos da pessoa ofendida. Ou seja, olha, eu quero dizer que da minha parte, eu estou profundamente arrependido, me perdoe, por favor. E olha, se você quiser, a gente pode caminhar. Se você não quiser, eu entendo, compreendo, não posso fazer por onde, é o que eu estou tentando fazer e tal. Mas o futuro do nosso relacionamento, da nossa caminhada está nas tuas mãos. Eu abro mão, eu vou fazer o que for preciso, mas está contigo. Por favor, me perdoe. Quero ler um último texto da Bíblia, bem rapidinho, encerrando. Às vezes eu percebo que a palavra de Deus traz alguns versículos como que com chave de ouro em relação a alguns textos. É assim com Jesus no Sermão do Monte. Jesus traz o Sermão do Monte e no final ele diz: olha, se vocês não praticarem, vocês são igual pessoas que constroem sua casa sobre areia. Para mim, Jesus fechou com chave de ouro. Não adianta vocês ficarem ouvindo aqui algo muito bonito, legal, se vocês não praticarem. Assim é com alguns textos da palavra. Tem um texto de Efésios, eu quero ler alguns versículos e o final quero concluir. Como viver a nova vida em Cristo Jesus? Diz assim: por isso não mintam mais, cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pensem, com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com essa raiva. Aquele texto de não deixa que o sol se ponha sobre a tua ira. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam aos outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. E aí, fechando, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Queridos, perdão nasceu no coração de Deus. E o lugar que Deus escolheu para você viver perdão é na tua família, em primeiro lugar. É no relacionamento com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus irmãos, com os teus pais. Se você sabe que teu irmão, tua mãe tem alguma coisa contra você, vai lá, abre teu coração, diz: foi duro, machucou. E se o outro disser que você machucou ele, reconheça. Reconheça.
Lá em casa a gente tem ensinado para os filhos, desde pequenininho, essa questão de pedir perdão, o fato de colocar no colo, às vezes de disciplinar com a vara, até uma certa idade, de reconhecer onde errou, com quem errou. Me lembro quando meu pai veio morar comigo, Israel Felipe, assim, se levantou contra o avô. E aí, teve um dia que quase que eu esquentei a bunda do meu pai e a bunda do meu filho. Tive que chamar os dois e dizer: vocês dois precisam se acertar. Pai, quando Israel pedir perdão para o senhor não pode dizer: bobagem, não tem nada que pedir perdão para o vô, não. Essa história de que perdão a gente tem que pedir só para Deus, gente, que papo mais furado é esse? Quantos textos bíblicos, o Pai Nosso, assim como eu tenho ofendido, eu ofendo sempre, eu frustro, eu magoo, eu tenho expectativas que não são cumpridas. Começa dentro de casa. Começa dentro de casa. Eu sei. O que Deus pode fazer na tua vida, se você pedir perdão e se você liberar perdão. Experimente isso, põe em prática. E é todos os dias, como disse Jesus, 70 vezes 7. Não precisa contar não, é isso mesmo. Eu preciso, você precisa da prática do perdão.